Então, vamos direto ao tema. Nós presenciamos, então, até entrevistas longas do Francisco de Assis Pereira, em que ele negava com grande, até poder de articulação, demonstrando bastante domínio do vocabulário, falando com tranquilidade. No primeiro dia de prisão, ele deu 3 entrevistas coletivas, quer dizer, ele se expôs, né, possivelmente numa tática de defesa, né, e logo depois a gente é surpreendido por essa confissão. Fui eu, como diz a capa da revista, né? Eu perguntaria, então acho que podemos começar pela Fátima, né? Você se surpreendeu com essa confissão? Não, eu acho que em algum momento as coisas iriam se definir por algum lado, né? Então, eu acho que o fato dele ter confessado não surpreende pelos indícios que estavam sendo evidenciados. Embora eu acho que tem que se tomar muito cuidado, porque, como eu estava comentando antes, esse caminho do meio da ponderação é o mais difícil, né? Eu acho que há muito entusiasmo, às vezes as pessoas acabam se precipitando. Bom, mas, por enquanto ainda é bom deixar claro isso, ele é um suspeito e acusado. E agora réu confesso, mas mesmo assim a justiça permite até que ele retire essa confissão, né? Pode ser até uma tática de defesa, ele pode ter sido orientado a fazer isso pelos advogados, né? A gente pode ser surpreendido por outras movimentações, mas eu acho que não foi assim uma surpresa, acho que as coisas andavam caminhando para isso e que... Agora, faz parte do perfil de uma pessoa desse tipo, aparentemente é um exibicionista, né? Ou pelo menos tem traços de exibicionismo ao se expor dessa forma, né? Será que ele, com essa confissão, não faz mais um gesto? Primeiro ele começou pelas entrevistas coletivas, depois pelas exclusivas. Agora, quem sabe seja mais um passo dessa personalidade aparentemente abalada, afetada, né? Com certeza a gente vê uma patologia do narcisismo, quer dizer, alguém muito pouco preocupado com o outro, né? Acho que uma personalidade fria, né? Que o outro é um simples veículo para a satisfação das suas necessidades. Então essa frieza, essa calma que ele acaba contando, que ele acabou fazendo, as coisas é bem típica na linha de um psicopata, né? Seria um caso de psicopatia. Eu acho que, como você falou, não vamos aqui nos ater a estereótipos, a rótulos, mas eu acho que ele caminha para um lado de um narcisista grave, que seria o psicopata, né? Que não tem nenhum sentimento em relação ao outro, o outro é simplesmente um meio dele obter a sua satisfação. Então, por isso que nos horroriza tanto, porque para nós o outro tem família, tem sentimentos, sofre, sente dor. E no caso de um caso extremo assim, de psicopatia, ele é frio, ele não tem nenhuma... Isso poderia explicar a sua... Ele parece ser uma pessoa muito... Até vários depoimentos o descrevem como uma pessoa razoável, um sujeito que vai à missa. O tal do pescador que o denunciou disse isso, se ele foi à missa com a gente, ele se mostrava religioso, rezava, os pais, os parentes dizem que quando era pequeno dormia com um terço. Isso faz parte da personalidade de alguém que desenvolve esse tipo de doença mental? Eu acho que não é vulgarmente ou leigamente a gente pensa no louco como aquela pessoa que diz que é Napoleão, que está fora da realidade, mas não é bem assim, né? Pode apresentar um distúrbio grave da emoção, na área do comportamento emocional, e a parte da inteligência, da lógica e do se portar como ele for, permanece intacta, né? Então, assim, essa área emocional pode ser muito doente e ele poder apresentar um comportamento que, numa avaliação mais superficial, ele passa como uma pessoa não tão gravemente perturbada, né? Pois é, o Dr. Goldberg, é possível enganar os especialistas? Ele pode enganar as moças, pode enganar eventualmente os investigadores, os repórteres, os jornalistas. Agora, é possível detectar uma personalidade, assim, a nível de poder dizer para um juiz, este cidadão é inimputável, ele não pode responder pelos seus atos porque ele definitivamente não regula. Isso é possível detectar isso com precisão? Ou essa parte racional, inteligente, pode também ser usada para esconder um lado emocional doente? Eu acho que a gente aqui precisa realmente fazer uma distinção
existe um assassino que cometeu os crimes. Existe uma pessoa, cujo nome é Francisco, que está tendo um certo comportamento, e é claro que é desse comportamento diante da opinião pública que a gente fala. Nós não temos nenhuma outra condição, até por ética, de fazer qualquer outra referência a respeito da personalidade dele. Seria uma invasão de privacidade e uma heresia científica a gente pretender traçar um perfil dele como ser humano. Quer dizer, ele tem uma persona, ele está fazendo uma atuação pública. É dessa atuação que a gente pode conversar. E a sua pergunta é muito boa. Eu, particularmente, tenho a seguinte posição. A não ser em casos absolutamente radicais, quer dizer, casos em que não existe dúvida nenhuma quanto à insanidade mental do acusado, só nesses casos, o juiz pode, para a sua decisão, se estribar no laudo técnico. Porque a fronteira entre anormalidade e normalidade é muito tênue. O indivíduo pode transitar com muita facilidade desse território da normalidade para a anormalidade. Ele fala claramente que tem momentos, na entrevista que deu à revista Veja, ele diz que em momentos ele se sentia assim como se tivesse duas personalidades dentro de si e conflitantes, brigando, uma tentando controlar a outra. Eu tenho um lado feio, muito ruim, eu sonho com coisas muito feias e rezo para que essas coisas não aconteçam. Isso acontece com todo mundo. Certo. Todo ser humano tem pesadelos, tem sonhos ruins. Fantasias inconfessáveis. Fantasias inconfessáveis. Eu acho que é difícil alguém que não tenha rezado ainda para que pudesse proceder segundo um código de moral mais elevado. Cada um de nós tem essa tentativa. E, inclusive, eu queria dizer para você, Ernesto, que eu acho que essa confissão, entre aspas, dele, que realmente ela é informal, né? Que essa confissão, a mim me parece, não, embora parece que depois ele fez também a confissão, sim, já no inquérito, né? Mas então, sempre lembrando, relativizada. A lei permite a ele, o senhor que é advogado por lei de informação, a qualquer momento ele pode retirar. Ele pode. E o fato é que essa pessoa está submetida a uma formidável pressão nesse momento, externa e interna. Quer dizer, nós temos que levar isso em conta. O fato, me parece que é muito importante também, é a gente analisar um pouco até onde a nossa cultura ela é uma sementeira de conduta masculina agressiva em relação à mulher. Quer dizer, atrás de tudo isso existe uma dinâmica e um processo, independente desse caso específico. Mas existe atrás de tudo isso uma cultura masculina. Nós sabemos, ainda agora a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório mostrando o quanto é que no Brasil a mulher é muito agredida. Bom, em São Paulo, nos primeiros meses deste ano, foram mais de 600 estupros, né? Esses são aqueles em que a vítima ainda tem a coragem de se expor ao aparato policial e denunciar. Né? Então, eu acredito que se a gente pudesse mergulhar um pouco tanto nesse inconsciente coletivo, como nesses paradigmas sociais, quer dizer, que educação é essa, que criação é essa, que faz com que o homem acredite que ele é senhor, ele é o protagonista e a mulher é coadjuvante. Que ele tem direito de usar o corpo da mulher e, em casos radicais e dramáticos, usar esse corpo até levá-lo a se transformar em cadáver. Quer dizer, existe uma sociopatia disso. Não existe só uma psicopatia. Existe uma doença que é uma doença social. Eu queria perguntar a Fátima Rodrigues, a gente também tem visto um tratamento que tem sido dado a essas vítimas, talvez até por um traço machista da cobertura jornalística ou do acompanhamento policial, mas tratando essas vítimas todas como moças ingênuas que foram atraídas pelo sonho de se tornarem manequins, etc. e tal, para o meio do mato e tal. E aí vai aí uma certa, também, ao mesmo tempo em que parece que se é caridoso com as vítimas, por outro lado também tem um certo viés. Ah, bom, ela procurou, ela mereceu, foi ingênua, etc. Agora, e se essas moças tivessem de fato sido atraídas por um rapaz que parecia bom de conversa, sedutor,
E era um direito que elas teriam.